O pontapé inicial para eu ter escolhido o jornalismo, com certeza, foi o meu pai. Na verdade, eu fico tentando relembrar alguns hábitos que eu tinha quando eu era criança. Mas eu acredito que seja destino, né? Eu acredito muito nisso, que você é predestinado a seguir algum caminho. Hoje estou no 7º semestre de jornalismo e eu acho que não estaria tão feliz como eu estou. Na realidade, eu não escolhi ser jornalista. Foi uma descoberta na minha vida. Comecei a ler na missa, a segunda leitura, que é pequenininha, com 8 anos. E isso me dizia que eu ia ser jornalista. Desde pequenininha, assim, eu assistia com a minha família telejornal, sempre acompanhava. Aos poucos eu fui encontrando o que tinha de jornalista dentro de mim. Bom, eu escolhi jornalismo porque é uma profissão que lida com o cotidiano, com a informação, e eu sou viciada por informação. Sempre me fascinou o mundo da televisão, o mundo do jornal. Enquanto as outras crianças estavam brincando, eu sempre gostei mesmo, foi de assistir telejornal. No começo, é claro, no vestibular a gente escolhe, a gente não sabe com o que a gente vai trabalhar. Comecei no rádio com 15 anos, fazendo programas numa rádio local, comunitária. Era bem comum, porque, por exemplo, eu gostava muito de assistir aos telejornais, gostava de ler jornal, gostava de escrever e também sempre gostava muito das aulas de redação no colégio. E depois já na faculdade, eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava brincando com controle remoto, entrevistando em casa. Na verdade, eu não sei por que eu escolhi o jornalismo, né? Até hoje ainda fico me perguntando. Tenho uma imagem assim do meu pai sempre assistindo o telejornal à noite. Uma cobertura jornalística que marcou muito na minha vida foi a cobertura da queda das Torres Gêmeas em 2001. Eu lembro que na época eu estava no colégio, eu fazia a 6ª série, tinha 11, 12 anos mais ou menos na época, e estava mais ou menos na hora do intervalo. E foi bem marcante, né? Eu lembro das pessoas chorando, né, nas matérias, né, dos parentes das vítimas depois. Foi uma cobertura bastante intensa e que marcou muito para mim naquela época. De ler jornal, todo mundo lá na minha casa sempre assistia o quê? Canal a cabo de desenho animado. Eu não, eu gostava de assistir canal a cabo de agência de notícia e telejornal. Sempre me fascinou muito. Se não fosse ele, hoje eu não estava aqui, com certeza, porque ele é radialista há mais de 20 anos, então eu cresci vendo ele ir atrás dos fatos, entrevistando as pessoas. Tem um compromisso com a sociedade, isso que é o mais instigante, o que me deixa muito mais estimulada em praticar, em exercer e ter o jornalismo não só como profissão, mas como estilo de vida. Tudo mudou, eu acho que em 2008, quando eu fazia o 2º ano do ensino médio, e eu assisti a uma palestra organizada pelo meu colégio com um estudante de jornalismo. Não foi aquela coisa que eu disse, um estalo que eu disse, a partir de agora eu vou ser jornalista, né? Eu imaginava, um dia eu vou querer estar lá. Enquanto meus irmãos ficavam assistindo televisão com meu irmão, eu ficava assistindo o telejornal. A matéria jornalística que mais me deixou assim preso ao gostar de jornalismo, de assistir, foi na época que os Mamonas Assassinas morreram. Eu era fã deles e também foi na mesma época também que aconteceu também a morte, poucos anos antes, também aconteceu a morte do Ayrton Senna. Eu gostava muito deles dois, tanto dos Mamonas como dos Ayrton Senna. E meio que me prendeu a cobertura jornalística em torno deles, falando da vida deles. Eu acho que foi isso que me fez aproximar do fazer jornalismo mesmo, de gostar. Sabe quando você diz pra você, é isso que eu quero ser? E foi assim. E eu acho que quando eu ouvi ele falando sobre
os desafios do repórter de correr atrás da informação, a necessidade que a sociedade tem de ter acesso ao conhecimento, à informação. Eu acho que deu um start na minha mente. Eu acho que quem quer fazer jornalismo tem que querer estar com o pé no mundo. Eu lembro que eu tinha que fazer um trabalho da escola sobre preservação do meio ambiente, né? E aí eu tinha que usar muitas imagens, recortar imagens de revistas. E aí tem uma foto que eu lembro que quando eu estava recortando, uma foto em especial me marcou muito, que era de uma ave, eu não sei se era uma garça, uma ave assim toda suja de óleo, toda impregnada, tentando se desvencilhar do óleo e com o bico aberto, assim, como se estivesse pedindo socorro. Isso me marcou muito. Então, a partir daí eu decidi, é isso que eu quero para minha vida, é a partir daí que eu vou buscar esse sonho, essa meta. E para mim, eu acho que o jornalista é um contador de história. Porque, na verdade, é isso, né? O mundo, os fatos são feitos por pessoas. Então, você tem que ir até as pessoas, você tem que agarrar e não ter medo de viver, conviver e aprender muito com essas pessoas. E eu acho que, como jornalista, eu espero contribuir em agregar conhecimento para a sociedade, para as pessoas em geral. E é isso que me inspira todo dia para eu estar estudando e estar trabalhando. E uma coisa que eu me identifico muito no jornalismo é exatamente esse contato com o dia a dia, com o cotidiano. Acho que um momento que ficou muito forte para mim, assim, por causa de uma cobertura jornalística, foi um momento, acho que o mundo inteiro se reuniu ao redor, em torno da morte do Papa João Paulo II. Repórteres de todas as partes do mundo, de repente, se concentrando ali na Praça de São Pedro, né, pela internet, né, não estando lá, não presenciando necessariamente aquele fato. E naquele momento você vê quantas pessoas puderam ir até o encontro daquele fato e mostrar também a emoção das pessoas, mostrar que todo mundo estava ali perto. Como você, de repente, de um dia para o outro, por causa de uma morte, de um fato assim inesperado, você ter que demarcar uma trajetória gigante em poucos minutos ou em poucos segundos, em poucas páginas de uma reportagem. Isso para mim me marcou muito. Eu gosto mesmo, eu realmente sou apaixonada pelo jornalismo, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar. E o que eu pretendo com a profissão de jornalista é seguir essa profissão mesmo até o resto da minha vida. Porque nenhuma outra profissão, sou suspeita um pouco para falar, mas que nenhuma outra profissão abarca tanto conhecimento quanto o jornalismo. Eu acabei sendo escolhida pelo jornalismo porque eu não tinha muita noção do que era ser jornalista. Por mais que meus pais, meus familiares sempre me dizem: vai fazer concurso público que dá mais dinheiro, dá mais estabilidade, mas não é o que eu quero. E eu percebi que o jornalismo já tinha me escolhido. Quem não lembra da queda do muro de Berlim, eu acredito que eu devo ter visto um pouco depois, mas eu era criança. E quando eu vi aquela reportagem, aquele movimento, eu não tinha noção, é óbvio, né? Eu era muito criança, mas senti vontade de estar lá. Nunca me arrependi, né? Assim, eu tenho um jeito mais calada, mais introvertida, assim. Você tem que querer sentir as pessoas perto de você, conhecer histórias, conhecer pessoas novas. Eu adoro conhecer a história das pessoas, porque eu acredito que todo mundo tem uma história interessante e que desponta para milhares de outras coisas. O que me marcou muito foi o discurso do Steve Jobs. Logo após o falecimento dele, esse discurso foi reproduzido várias vezes. O discurso dele na faculdade de Stanford foi muito inspirador e foi coisas que eu guardo até hoje, a questão de ligar os pontos da história da sua vida, que isso tudo vai fazer um sentido depois, e isso assim aplica muito à minha vida. Depois de ver o discurso do Steve Jobs, eu acordei para algumas coisas e vi que o que ele falava fazia sentido. E a questão de ligar os pontos, de você fazer coisas e depois tudo isso se juntar em algum dado momento da sua vida e sair um resultado bacana, eu acho que é até o que eu estou vivendo bem agora.
Então foi muito marcante o discurso do Steve. Para mim, é sempre novas experiências. E hoje é uma realização muito grande estar fazendo jornalismo, e eu sei que é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. É de que eu saio uma pessoa melhor, que eu saio uma pessoa ainda mais enriquecida como ser humano. É um bem muito precioso a informação, e o jornalista contribui para isso. É uma tarefa que eu diria uma missão social mesmo. Quando eu penso em uma cobertura jornalística que tenha me marcado, eu lembro de uma que foi até recente, que foi a das tragédias das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, no início do ano passado, de 2011. E dentre várias imagens que me marcaram, eu acho que uma que correu o mundo, que foi de uma senhora que estava em casa e de repente o rio começou a levar a casa dela aos poucos, e quando ela percebeu que a casa ia ser levada completamente, ela pediu ajuda aos vizinhos que resgataram ela com uma corda. Então eu acho que foi uma imagem muito marcante, porque a gente acompanhava o resgate dramático que ia acontecendo aos poucos. Eu acho que nesse sentido, acompanhar o drama humano, eu acho que isso me marcou bastante. Olhar para qualquer pessoa e fazer a pergunta, qual a história que vem por trás dela? Eu quero viver aquela emoção do jornalismo, de estar ali todo dia, na batalha, naquela coisa de fechar o jornal e tudo mais. É isso que eu quero na minha vida. Eu quero emoção. Amo jornalismo, amo entrevistar e principalmente conhecer as pessoas, estar em contato com as pessoas, que é um grande aprendizado. Realmente não foi uma escolha. Eu descobri que era jornalista e estou me profissionalizando para concluir esse ciclo. Então isso para mim já é o meu estilo de vida. Não sei viver mais sem o jornalismo. E assim, eu vejo o jornalismo como uma maneira de poder mudar o mundo, né? Eu vejo assim, como uma maneira de poder mudar o mundo para melhor. E eu acho que é isso que me fascina no jornalismo. Eu nunca vou esquecer quando Chico Xavier morreu. Ele pedia a Deus para morrer num dia em que os brasileiros estivessem muito felizes. E de fato isso aconteceu. Ele morreu em 30 de junho de 2002, no dia em que o Brasil estava conquistando o pentacampeonato mundial. Ele morreu aos 92 anos, em consequência de uma parada cardiorrespiratória. A gente teve essa felicidade de ter o Brasil como penta, então é um dia que me marcou muito. O 30 de junho é um dia que eu nunca vou esquecer. Lembrando detalhes que a gente não lembrava mais.